Elguita, primeira a entrar, a grande mosqueteira. Regina, Cas, vamos entrando, pessoal, boa noite. Boa noite a galera que tá entrando. Bi, olha só, enquanto vocês vão chegando, eu vou brevemente comentar sobre a minha convidada de hoje, que é a Cas Weg. E eu senti vontade de falar duas coisas a respeito da Cas que ela transmite, para minha percepção, muito claramente. Então vamos chegando. Madalena, bem-vinda. Então assim, a Cas é ativista, é a fundadora do Movimento Nação Vegana Brasil. E eu sinto muito forte a presença dela e essa coisa muito intensa que ela tem da dignidade e da compaixão. E eu quero falar rapidamente sobre isso. Dignidade porque ela tem esse porte, essa coisa meio guerreira com rainha e que impacta e é muito importante para o ativismo, embora ela seja uma pessoa doce, né? E foi interessante que eu sempre peço uma foto para a galera para colocar no flyer, né? Então eu pedi para ela, mandou 3 opções de foto. E tem uma delas que ela está segurando um cartaz escrito: "A vida é para todos, sem distinção". E tem uns animais desenhados. E na hora que eu vi essa foto, cara, me arrepiei. Porque nela tem uma coisa segurando aquilo com uma verdade, com uma presença, que é algo que falta muito hoje, né? Essa força da presença naquilo que você está fazendo. Então, esse transbordar de dignidade é contagiante. E eu agradeço honestamente por esse primeiro item e vou falar do segundo, que é a compaixão. É muito comum a gente ver as pessoas sentirem piedade ou dó, né? Eu ouvi uma palestra do monge Satyanata, que eu gosto muito, explicando a diferença entre compaixão e piedade. Eu achei linda a explicação dele, porque ele diz o seguinte, que na piedade você se conecta com o sofrimento do outro. Boa noite, Rose. E aí, muitas vezes você paralisa, você fica tão chocado com aquilo que você não faz nada a respeito. E já a compaixão, não. A compaixão não se conecta com o sofrimento, mas ela se conecta com a libertação do sofrimento. E eu achei isso muito bonito. E muito importante para o ativismo, né? Porque e ainda tem uma característica essencial que é: a compaixão é sempre ativa. Ela sempre gera um movimento. O que eu posso fazer para atenuar a dor desse ser, desse animal, desse ser humano, seja quem for? Então a compaixão ativa nos lembra muito o ativismo. Então isso tem de sobra na minha convidada, né? Gente, eu tô parecendo tipo um cover da Marília Gabriela, né? Então antes que eu me estenda, eu vou aqui liberar para ela entrar e a gente já vai começar nosso papo, porque tem muita coisa para falar. Cá, você já pediu aqui para entrar? Não tá aparecendo ainda para mim. Pode, por favor, mandar boa noite, pessoal que tá chegando. Então, acho muito importante a gente pensar, enquanto ativistas, nesse lance da compaixão ativa, que não nos paralisa, né? O bichinho sofrendo, eu não quero nem olhar. Infelizmente, a gente tem que olhar para poder ajudar, né? Agora sim. Então, vamos lá, Cas. Acho que agora ela vai entrar. Aê! Querida, boa noite. Boa, Tudo bom? tudo bem? Com você, Tudo com bem, vocês? tudo bem. Sempre dou uma inclinada aqui. Obrigada, viu? Por você vir. Fortalece o movimentinho do acorde e o movimentão do ativismo, né? Vou Cas! começar.
Olha só, nosso tema é o ativismo pela libertação animal e como abraçar essa luta ou essa causa, né? Então, bem-vinda. Dá um oi para a galera, né? Não sei, aqui é o pessoal meio da música que está começando a entender um pouco sobre veganismo. Então, quem não conhece a Cas. Olá, pessoal, boa noite. Ativistas aqui também dos nossos grupos, Madalena, Hugo do Santuário Alcione de Arujá, Que bem. todas conectados de algum modo, né? Pensando no coletivo. Sim. Agradeço demais, Solange, pelo convite, pela oportunidade, por essa conexão. Bom, né? A gente fala nos últimos dias com os alinhamentos, mas agora observando é muito melhor, né? Super, super. E é uma oportunidade também, porque a gente corre tanto. Você então, Cas, desculpa, você vai ter que contar isso, né? Porque é um negócio assim que é um azogue, como tem um amigo meu que brinca. Então a gente poder se encontrar assim já é um privilégio, né? É uma honra também para mim. Muito legal. Vamos mandar ver, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Parece. A galera que tem vindo já está mais ou menos acostumada, né? Que a gente tem a nossa pauta aqui. E a gente vai seguindo também o fluxo da energia, para onde a conversa vai conduzindo a gente. Então, a primeira coisa, a Cass falou assim para mim, gente, eu gosto muito desse termo, abraçar. E eu falei, nossa, é mesmo, né? É lindo, ele traz um aconchego diante de uma coisa tão desafiadora que é o ativismo. Então, o próprio tema já é a primeira pergunta, né? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Ativismo pela libertação dos animais e como as pessoas que estão aqui, de alguma forma, podem se inspirar e abraçar essa causa. Então, como que surge o ativismo nas nossas vidas, né? Por que que nós nos envolvemos? Porque ativismo é pensar em outro indivíduo, seja animal não humano, humano ou meio ambiente, que daí estamos inseridos, né? Então, vai além de nós, a gente se expande e com isso a gente assume responsabilidades também. As pessoas nos veem como referência de luta. Então, dá mais sentido também a nossa existência. É muito incrível o potencial de transformação depois que a gente abraça uma causa, né? Ou várias frentes de luta, como a nação vegana, né? Então, poxa, acredito que todo mundo que está aqui, de algum modo, se dedica a alguma causa, né? Seja em defesa dos animais não humanos, do meio ambiente, por dignidade, por direitos humanos, né? Dignidade aos animais humanos, diante dessa situação que a gente está vivendo, desse país, né, sendo devastado sob o aspecto ambiental, saqueado sob outros aspectos, né? Então, aí a gente percebe o quanto o engajamento, a luta é necessária. Super. Direitos humanos, direitos animais, meio ambiente, tudo tem relação, nenhuma luta se conflita, todas se complementam. Isso é muito do pensamento da nação vegana, né, Cássia? Total. E é uma construção ainda, porque a nação surgiu exclusivamente da luta pelos direitos animais, né? A nação é muito do que é o meu desenvolvimento como ativista e do desenvolvimento de integrantes dos nossos grupos e das nossas redes sociais, né? De quem está ativo atualmente dentro do movimento, né? Uhum. Envolve, enfim, então é muito maravilhoso, porque é espontâneo, sem forçação nenhuma, sem premeditação, tipo, as urgências chegam, a gente se une à medida das nossas, né, condições, das nossas forças também, porque também no momento a saúde está bem debilitada, tanto física quanto psicológica, questão de recursos financeiros, enfim, né?
mas ainda assim a gente dá um pouquinho do que a gente pode para naquele momento atender aquela urgência. E todo dia tem uma urgência, Todo dia. Tem né? mil e uma, né, Cássio? Exato. E somos em poucas ainda. Então, assim, é muito importante que a gente continue em atividade para que mais pessoas percebam a necessidade de lutar e que mais pessoas passem a colaborar para que daí essa carga, né, fique distribuída e até o momento que a gente, de fato, chegue à revolução necessária, né? Total. Você viu que eu falei é assim, né? Você com aquele cartaz, cara, juro, né? Eu não estou sendo não é demagogia, foi inspirador para mim, porque tem uma coisa, né? Assim, de uma certeza, sabe? Aquilo, além da frase ser linda, não é simplesmente é presença, né? Porque na música a gente estuda também presença no palco, presença em tudo, né? Na meditação, na vida. Então, só que hoje, né? O ativismo tem muitas formas, né? Você, assim, é por isso que eu perguntei onde você estava aquele dia, porque a gente estava falando com a casa, então um dia ela estava. Sempre tem um barulho, porque ela está sempre na rua. E aí, assim, um dia ela está numa cidade, no outro dia ela já está em outra. Às vezes, se eu estou trabalhando em casa, eu moro aqui na Pompeia, eu me sinto uma formiga assim, porque eu continuo aqui naquele lugar e a mulher tá aqui, tá ali, tá ali. Então, assim, as pessoas, a gente sabe que hoje o ativismo pode ser feito não só nas ruas, como é importante, mas também nas redes, né? Que hoje elas têm uma voz muito grande. E assim, eu acho que há muitas formas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque a pessoa pensa, eu não tenho condição, por exemplo, né, de fazer tal coisa, mas ela pode fazer outra, de acordo com o talento dela, como você falou, que seja espontânea, né? Não para imitar ninguém, mas para contribuir e tirar um pouco desse peso, distribuir esse peso. Então fala assim para a gente, tipo, formas que podem, né? Claro que pode ter muito mais, mas o que te ocorre, assim, das mais variadas e comuns que têm um resultado, né, efetivo, de alguma forma. Todas são importantíssimas, né? E daí a gente precisa observar qual que tem mais a ver com a nossa realidade, com as nossas condições, né? Às vezes algumas pessoas têm restrição de mobilidade, né? Tem várias pessoas do meio da causa animal, algumas da proteção, outras do ativismo antiespecismo, Sim. que passam por situações muito delicadas de saúde e ainda assim continuam envolvidas e colaborando. Então elas ficam muito no virtual, elas só podem ficar no virtual. E fazem muito, assim, sabe? Demais. A gente viu, tá vendo agora a questão das búfalas, né? A gente não pode estar lá juntos, teve até uma restrição judicial que permitia um certo número de ativistas, e ao mesmo tempo aquela necessidade de pedir doação para que, né, que elas Sim. tivessem alimento e tudo mais, medicamentos. E a gente colaborou mobilizando por meio das nossas redes, chamando o pessoal, ajudando a divulgar, em tantas outras situações também, né, que o ativismo demanda. Então, o ativismo virtual é muito importante. Quem tem condições de ir para a rua, agora, né, ainda em pandemia, mas já com algumas situações liberadas, Uhum. né, o trânsito nas ruas, né, menos restrito, a gente já pode fazer alguma coisa nas ruas. Uhum. Então, com placa, com cartaz, alguma ação em casas legislativas, enfim, dá para a gente fazer muita coisa. E aí a gente faz pelos animais não humanos, e a gente está vendo forte vindo, né, o movimento feminista também às ruas, a movimento negro, indígenas. Então, assim, nossa, esse momento tá muito pesado, né, para as nações indígenas. E aí, na medida das nossas forças também, a gente realiza o ativismo interseccional para colaborar com o que a gente pode, né, com o nosso ativismo. Então, é só a gente perceber, poxa, vamos além, né? Se a pessoa já fez a transição, se ela já é vegana de fato, vegetariana estrita quanto à alimentação,
e já tem um posicionamento ético, já se opõe à exploração animal, sobre várias formas de exploração, né? Já é uma pessoa vegana consciente, isso sim é incrível, é maravilhoso, mas a gente pode ir além. É A isso gente aí. pode, é isso que a gente deve ir além. E se não puder ir, né? Além, eu digo, meu, não é fazer coisas assim, tipo, mirabolantes e estar sempre na rua, sempre fazendo uma coisa, ou tipo, tá horas em rede social, mas além de ser uma pessoa vegana e pode, de repente, pô, conversar com quem está precisando, né? Ceder uma ajuda, um auxílio, seja uma pessoa em situação de rua, seja fazer um post de suporte a uma outra situação, enfim, a gente pode fazer mais, né? Tanto que não nos prejudique, a gente tem que sempre perceber isso. O ativismo, muitas vezes, ele entra nas nossas vidas, assim, ele se torna algo tão intenso que a gente acaba, em muitos momentos, não se percebendo. E daí a gente acaba, tipo, se prejudicando muito, muito com isso. Então a gente tem que perceber e agir com muito equilíbrio, Interessante né? isso, querido, porque você falou isso, mas você viu, eu não sei se você ouviu o que eu falei do monge Sati, né, mas eu achei muito bonito que ele fala da compaixão, porque quando você consegue se conectar com o sofrimento de maneira a cooperar com aquilo, e não de mergulhar naquela dor de uma maneira que você se afunde e prejudique a sua saúde, e aí você deixa Exato. de cooperar com tantos bilhares de animais, ou de seres em geral, porque você não conseguiu conectar com algo um pouco superior, no sentido energético, do que a Uhum. dor, a desgraça toda, né? Então, assim, é muito importante, né? E é exatamente o que você está falando, porque senão a pessoa não aguenta, ela fica doente, né? É uma questão até. Existe comprovação científica quanto às frequências, né? O quanto elas influenciam as Super. nossas vidas, né? As nossas ações. Então, eu sempre zelo para que eu esteja próxima, né, daquilo que me garanta uma condição de pensar positivamente, de agir positivamente, de me afastar de situações de risco. Aí eu falo da questão de vícios, né? Uhum. Vício que minha história ativista tem muito disso. E entre outras situações que não colaboram com o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento daquilo que a gente é, realiza, né? Pensando no bem comum. Tá. Mas para frente a gente vai ter outras perguntas, a gente volta nisso para você comentar com a galera, assim, porque isso é muito comum. Eu mesma ainda, né, sou muito iniciante, então eu sinto isso, mas eu tenho lidado também. Porque vem uma dor e vem uma coisa que aí ela se torna inútil, né, e destrutiva. Vamos fazer. Uhum. Me fala uma coisa. A sua é uma coisa mais pessoal, assim, a sua trajetória. Né? Você já falou uma parte, mas tem assim, tipo a Cas, pequenina, uma menina, e aí veganismo, ativismo. Como foi essa história aí? Porque tem gente querendo que você seja presidente do Brasil, eu assino embaixo aqui. A Madalena concordou, e o psicoativista também, e, né? Chegar lá, a gente tem certeza, né? A gente tem certeza que a gente está avançando demais na luta pela libertação animal. Então, seja a partir de qual representante for, mas que seja representante que considere de fato, né, os animais não humanos e Sim. garanta assim dignidade É, aos animais humanos e barrar toda essa destruição, essa é. devastação, né, que está ocorrendo. E tem uma coerência, Então, como você falou comigo, desculpa te cortar, mas você falou sobre coerência no ativismo, né? E demonstrou uma humildade, assim. Depois eu vou fofocar isso para as pessoas, pode deixar. Mas, assim, essa coerência é que falta também, né? E isso passa para as pessoas essa confiança, né? Mas e aí, a sua história? Conta aí. então, eu nasci em Joinville, Santa Catarina, né? Então, esse né que eu tenho, alguns, né, muito, o né sai sem querer, muitas vezes. Tenta. Então, é de lá, Santa Catarina. Daí e o né. Eu morei até 30 anos, né? E daí eu mudei aqui para São Paulo, passei no concurso público, eu me dediquei uns 2 anos, mais ou menos, a estudar para concursos. Fui para várias cidades, diferentes estados e passei para cá. Uhum.
Mas antes disso, ali, pequenininha, eu sempre tive muito carinho pelos animais, né? Infeliz, eu acho que felizmente é contato apenas com cães e gatos, porque a gente sabe que, né, Uhum, tráfico de silvestre, tem pessoas com silvestres em casa, isso não é nada bom, uhum, né? Eu não vim de um contexto rural, então não tive contato com animais geralmente explorados para, né, para abate ou produzem leite ou galinhas para ovos, então tive muito contato com cães e gatos. E ali eu já, né, manifestava todo o meu carinho. Só que ali mesmo, com essa idade, né, eu acho que ali com uns, deixa eu ver, uns 10 anos, 11 anos, ensino fundamental ali, eu sempre assim, antes de ir para casa, eu passava numa agropecuária, né? E daí eu consegui mais, e daí eu assim, eu não via situações de crueldade, de sofrimento, mas eu pensava, eu não desejo nenhum mal desses animais, eu não suportaria ter que lidar com isso todos os dias. Eu lembro que tinham veterinários lá. Daí eu pensei, antes disso eu tinha vontade de ser veterinária, mas depois disso, de ficar pensando nisso, eu não serei veterinária porque eu tenho noção do que isso representa. uhum. Ali, assim, tipo, a decisão né, daria um rumo para minha vida. Eu tive a certeza que eu não seria veterinária. E daí, enfim, a vida, nunca tive contato, até 30 anos, assim, pouquíssimas pessoas vegetarianas em Joinville. Só que Uhum. foi num teste de condução, teste de moto, que daí na fila, na minha frente, tinha uma moça com a revista Vegetarianos. E daí, assim, eu fiquei, né, tava à toa lá, vi ela com aquela revista, daí eu puxei papo, perguntei, e ela começou a falar, ela era vegetariana. E daí ela me falou dos pintinhos triturados. E naquela época, eu acho que eu tinha aí uns 22. Aí eu já tinha umas atividades com proteção animal na cidade, né? Já dava suporte a um grupo e já cheguei em uma situação a tacar pedra num cara na minha rua, porque tacou pedra num cachorrinho. Eu fui lá e taquei pedra no cara. Eu não sou de violência. Eu sempre, os grupos inclusive falam, né? Sim. Violência, não sejamos violentos. Não aguentou naquela hora. Mas era na adolescência, assim, tipo, eu não aguentei, eu fiquei tão revoltada, eu devolvi a pedra pro cara. E eu já joguei pedra no namorado também, porque ele jogou pedra no cachorro. Não era pedra, uma bolota de barro, assim. Então, depois disso acabou, inclusive. Depois da pedra, acabou o namoro. Assim, eu não admito esse tipo de coisa. Então, eu tive pouquíssimo contato com pessoas vegetarianas, mas depois daquele momento que aquela moça falou dos pintinhos triturados, somado à situação de que eu já era protetora, então eu fui, né, percebendo a incoerência, em ainda me alimentar de animais. E aí foi o caminho, acho que da maioria das pessoas, né? A transição Uhum. de primeiro corpos de animais, depois animais marinhos, né? Animais Super. aquáticos, depois ovos. Antes disso foi ovos. Eu falava que eu era vegetariana e eu ainda comia animais do mar, né? Uhum. Animais aquáticos. Isso ainda morando aqui em São Paulo, para você ver. Lá em Joinville essa discussão não era, Não né? Não era. tinha espaço. É. E aqui que eu percebi, né, que eu ainda não era vegetariana. Eu não falava por mim, eu falava que eu era mesmo. E eu acredito que É. muita gente assim, Sim. muita. Tanto que tem, né, aquela camiseta, É. Nem peixe. Nem nem peixe, peixe, né? peixe, Tipo, dá peixe um. não nasce em árvore, né? Essas Tá. coisas. Aos poucos. E aí, então, e aí ali em Joinville começou, mudei para cá, assumi o cargo, né, executiva pública, que não tem nenhuma relação com ativismo, mas daí, como o meu trabalho era muito próximo da Paulista e resido também aqui na região central, o acesso às manifestações que ocorrem ali
facilitado, né? Então eu pude participar de manifestações contra o rodeio, e foi nessa Entendi. primeira manifestação que eu tive contato com ativistas diretamente, mas antes disso eu passava por ali e via grupos, né, concentrados. Eu lembro que o primeiro grupo que eu vi foi o Vedas, na esquina da Paulista, com a Augusta, com o Vedas Kart, Ah, e tudo de preto, e com os panfletos, aquilo me chamou muita atenção. você falou, eu quero fazer isso, né? Não, não, tipo, gerou um estranhamento, porque Ah, até então eu estava na transição, e eu nem sabia o que entendi. era ativismo, sabe? Mas Aham. eu lembro daquele momento, depois eu voltando nas memórias que eu, poxa, ali eu já tive um primeiro contato e não sabia que eu teria Entendi. contato depois com os integrantes, né, que somaríamos esforços, e estamos somando ainda, né? É. Então, aqui que eu me tornei, concluí a minha transição ao vegetarianismo estrito, me tornei vegana e ativista, e, e foi fundada a Nação Vegana, o movimento Nação Vegana. Eu acho que esse nascimento da nação vegana, pelo pouquinho que a gente falou aquele momento lá no final de semana, tem a ver um pouco com o embarque, com a exportação dos animais, não tem? Você me falou muito rapidamente sobre isso. Foi total, Então total. vamos já aproveitar e já engatar na próxima questão. Para quem está chegando agora, gente, boa noite, bem-vindos, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, caso, assim, você viu, né? Fiquei horrorizada com esse último embarque aí, que vai acontecer dia 10, assim, que muito que não acontecesse, mas tem uma ingenuidade também, a gente tem que lidar com, né, com os fatos, mas chamar atenção, porque chamar atenção sempre, mesmo que a médio ou longo prazo, sempre dá algum fruto, não a gente pode desistir, né? Mas conta aí sobre isso para situar as pessoas, falar assim, o embarque de animais, né? Que saem para serem abatidos em países distantes. Então, é uma coisa extremamente cruel. Assim, tudo é cruel nesse. Aí, para cada pessoa, pega, né, uma coisa. Mas essa é quase uma unanimidade, inclusive entre quem não é vegano nem vegetariano, né? É intolerável, assim, imaginar o nível de crueldade. Eu nem vi, mas a pergunta é essa, né? E Sim. então, vamos falar um pouquinho. Ah, tinha o especismo, né? Eu pulei, acho que eu tô ansiosa. Vamos falar do embarque. Aí a gente volta no especismo, que é importante porque diz de tudo isso, né? Mas tem problema, já que eu comecei. Então, 2017 foi o ano que começou tudo, que eu realmente vi o que era ativismo e eu tive certeza de que depois que eu entrasse eu não sairia mais. Eu sou muito intensa, né? Intensa. Isso, por um lado, é positivo, no caso do ativismo, mas com muito cuidado, porque eu acabo me machucando em alguns momentos, vou além das minhas forças. Mas, bom, 2017 foi quando tudo começou. Eu abracei, eu entrei no campo de batalha. Ai, E daí participei de algumas atividades com um grupo de ativismo, de vigília em Abatedouro. E daí, no final de 2017, surgiu, né, foi aquele alvoroço, os ativistas todos voltados os olhos para Santos, com o NADA, né, o maior navio boiadeiro do mundo, atracando lá para embarcar 27 mil bois. Ele tem capacidade de 30 mil. Se eu não me engano, aquele embarque seria de 27. uhum, E aí, primeiramente, quem foi para lá, se eu não me engano, foi a Beatriz Silva, a Bia da Bendita Adoção. uhum, Tentou capturar imagens das carretas, né, das condições dos bois dentro das carretas. Teve o suporte de mais poucas ativistas. E isso, nossa, repercutiu absurdamente nas redes sociais, muitas críticas a ela, muitos ataques também, mas ela está acostumada, ela é forte, é uma grande referência ativista. E a gente acaba, né, tendo que criando uma espécie de proteção quanto a é, isso, porque ser ativista é se expor e a gente precisa, né, ter essa força. uhum, Então, né, digamos que nos convocou
e acabei indo para lá também. Eu acho que foi no início de 2018 que eu fui para lá. Você foi para Santos? Isso, primeira vez. Uhum. E a partir daí, outros grupos também foram, o Vedas foi. Eu saí, eu fui com um grupo, acho que de 5, 6 ativistas, a gente foi para tentar levantar material também, para compor as ações, né, dos ativistas, advogados, advogadas animalistas, e fomos um grupo pequeno. Depois de lá, eu e outro ativista fomos para São Sebastião, onde também estava ocorrendo embarque. Tinha mais uma mulher lá, dando visibilidade a isso, teve mais repercussão gigante desses embarques lá. Daí, nesse meio tempo, em contato com, com o Vedas, né, foi configurada essa ação em Santos e a gente voltou de São Sebastião direto para Santos para daí fazer os bloqueios das carretas, né? A Cris Cordovil, o Jorge, a Sara Dionísio, eu, muita gente, assim, E muita gente esses, que esses bloqueios, efetivamente, assim, eles fizeram muita, assim, muito, chamaram muita atenção. e foi aí que a gente conseguiu, né, fazer os registros dos animais, de fato, porque até então não dava. Na vez que a Bia foi com alguns ativistas, as carretas passavam muito rápido. Então ela não conseguia fazer os registros, né, os vídeos, as fotos. Com o bloqueio, né, a gente, enquanto alguns bloqueavam, outros faziam os registros dos bois. Daí mostravam, né, as condições que estavam, alguns caídos, aparentemente com lesão na pata, porque assim, as fezes na, no, no piso, né, da carreta, tipo, deixa tudo muito escorregadio. Nossa, Então, imagina, né? Eu não sei de que modo que eles conduzem aquelas carretas, mas é instável. Então, com o piso escorregadio, o animal né, cai. aqueles e daí. Então, uma grande repercussão. Daí foi mídia, daí o pessoal de Santos se envolveu, né? E daí que as pessoas começaram a pensar, a voltar os olhos para aqueles animais, né? Mesmo pessoas ainda carnistas. É. Ali tinha, as pessoas que participaram da ação, eu acho que quase a maioria praticamente eram veganas e ativistas já. Mas o que se passou a mostrar a partir dali foi muito sofrimento, muita crueldade, muito abuso, que gerou revolta, indignação, mexeu muito com as pessoas, né? Olha, Cá, Então, isso desculpa, vou te interromper, mas perdão, mas aqui tem uma pergunta que talvez dê gancho para continuar. Você já não podemos fazer isso de novo? É alguém que tá, é a Bianca, né? Ela está desesperada, eu também tô. Esse bloquear, mas desculpa te interromper, mas não queria perder. o que acontece? Situações que ocorrem no estado de São Paulo, geralmente elas são bem atendidas pelo ativismo, porque o ativismo aqui em São Paulo é muito forte nesse sentido, né? De ativistas de campo, Uhum. ativistas também animalistas, do advogados, advogadas, pessoal, veterinários, veterinárias, biólogos, enfim. Aqui a gente tem não uma quantidade suficiente, mas estamos bem Uhum. nesse sentido. Só que, poxa, esse embarque aí para o Egito agora, retomou, né, após o momento mais severo de pandemia, esse para o Egito, o que tem de ativismo mesmo, de organizado, para fazer uma ação como essa no Porto de Rio Grande, né? Santos, a gente consegue chegar rapidão daqui de São Paulo, né, da capital até Santos. Agora, poxa, no Porto de Rio Grande, né? E a distância, o que a gente pode fazer? É o que a gente está fazendo. A gente está fazendo publicações com imagens que sensibilizem, pedindo para marcar pessoas influentes, pessoas É. ligadas ao público, governador. Mas o poder do agro ele é altamente ainda, né, descomunal perto da nossa força, né? É. Não que isso deva nos desestimular. A gente está fazendo, mas a gente precisa de mais pessoas envolvidas,
né? O nosso ativismo ele tem que ter mais peso, tem que ter mais peso. É. Aí sim a gente vai conseguir avançar na discussão quanto a esses cruéis embarques, e aí a gente vai ter poder de propor um projeto de lei para que seja proibido, tanto aqui em São Paulo, que a gente tem um abaixo-assinado, quanto no Brasil, né? Porque, por enquanto, deputados federais, a maioria são aliados, né, do agro, são da bancada ruralista, Sim, não simplesmente não se importam, porque sabem, né, que se cederem a um projeto como esse, apoiarem a causa animal nesse sentido, ficarão mal perante aqueles sim. caras que dominam esse tipo de comércio. Então, terão mais dificuldade de aprovar os seus projetos de lei. Então, eles não querem se indispor. É tudo um jogo muito complexo, assim. Então, a gente que não tem nenhum interesse envolvido além do interesse pela libertação animal, a gente vai, né, fazendo o que está ao nosso alcance. A gente não tem estrutura. As Sim. únicas formas de colaborar mesmo por meio das nossas redes sociais, né? E nosso É ativismo isso que de você rua. falou no começo, né, que a gente falou, as formas de ativismo, volta nisso, porque as pessoas que estão aqui, as que vão ver depois, às vezes a pessoa não acha que, se eu vejo um post desse, ela não, sabe, ela não pensa que se ela compartilhar isso, se ela colocar nos stories, se ela colocar no perfil, se ela marcar o nome de pessoas influentes, como você falou, e o outro faz, e o outro faz, e o outro faz, isso ganha uma força muito grande. Eu já vi vários processos, né, no meu ingresso recente ao ativismo, eu já tenho visto, né, começa e vai inflamando, né, vai pegando e aí chega em alguém que tem ou é mais midiático ou tem um poder específico naquela área. Então as pessoas têm que entender que é muito relevante fazer isso, não passar reto, que horrível, não quero pensar, né? Então assim, você faz muito isso nos grupos, que a gente não vai falar disso, né? Você está criando o exército, né, que a gente precisa, assim, no bom sentido, das formiguinhas mesmo, porque diante de um poder como esse. Mas aqui, ó, de novo, a Bianca falou uma coisa que a gente tinha falado também um pouco rapidamente, que é bom a gente conectar, assim, o poder das pessoas que consomem as carnes, os ovos, o leite e tudo mais, e todo o resto, né, que vem da exploração, porque aí sim, né, a gente tira o poder deles, né? Então, em vez da pessoa chorar, né, como fiz eu tenho uma personagem que eu brinco meio cafona, que é com aquele olho azul dos stories, né? E eu daí baixa uma pessoa mais poderosa assim e sempre fala alguma coisa. Então, assim, na última foi quando você vir o que aconteceu com as búfalas em Brotas e ficar horrorizado e com raiva do fazendeiro, faz o seguinte, transforma essa raiva em compaixão e quando você estiver no supermercado, você não compra a mussarela de búfala. Então, assim, reside um poder, né? Porque senão o que você falou fica nas mãos dos ativistas e a gente precisa fortalecer isso, né? Entendi, caso é triste, né? Porque o negócio está se aproximando e a gente tem que voltar para esse lugar aí da compaixão ativa sem mergulhar nessa dor horrível e caprichar né, nessa questão de chamar atenção, né? Até que o negócio tome uma proporção capaz de mudar alguma coisa, uma medida judicial ou algo assim, porque nesse caso tem que ser coisas desse porte, né? Exatamente. O poder do capital É, ele garante toda essa estrutura específica, né? Todas essas sim, formas de exploração enraizadas. Então, a gente desconstruir isso vai levar um tempo, mas por isso que é muito importante que a gente continue em atividade. Porque o que se vê muito no ativismo é o pessoal chega no momento de grande repercussão de uma situação, é, envolve sofrimentos animais, né? Participa lá, vai em manifestação, participa virtualmente de manifestação e está ali todo dia postando alguma coisa sobre o assunto, o negócio esfria e esquece. a pessoa volta para sua vida normal, né? Para suas escolhas É, pessoais
tem relação nenhuma com ativismo, e como que fica, né? Como que ficam os animais? Então, bom, cada um deve saber, sabe sem dúvida alguma o que é melhor para si, mas as escolhas refletem na vida de animais não humanos, humanos e, né, da nosso meio. Então, um pouquinho que a Total. gente puder fazer é o que eu sempre penso, assim, precisamos nos manter em atividade, para que outras pessoas que tenham condições entendam que o ativismo é essencial. E daí se unam à luta. O abaixo-assinado ajuda? Tô perguntando. Abaixo-assinado, algumas pessoas falam que não ajuda, mas pode ter certeza que ajuda. Ajuda a conscientizar, ajuda a mobilizar, né? Uhum. E em alguns momentos a mudar uma situação, né? Que no caso é o foco do abaixo-assinado. Tem alguns abaixo-assinados que tem como foco a mudança de algo assim, poxa, aparentemente inalcançável, como a petição de Uli, né, que a gente Uhum. tem na Ação Vegana. Eu não sei se está chegando a 3 milhões agora. A gente já chegou na embaixada, consulado, né, teve contato com muita gente de influência, enfim. Mas assim, é em outro país, é outra cultura. Mas ainda assim, a gente divulga esse abaixo-assinado porque é um processo até mesmo para que as pessoas entendam que o especismo ainda está nelas e assim, nossa, muito nelas. É, muito. Elas defendem os cães, os É, gatos, admitem que pessoas de outros países comam os cães, sendo que aqui ela defende, mas aqui ela come outros animais. total Então, assim, especismo. é um instrumento poderosíssimo assim de conscientização e de transformação. Em alguns casos, elas são bem-sucedidas, assim, servem para pressionar, né? Aham. Muito. Cássio, antes da gente vai entrar no especismo, eu vou fazer uma canção, porque a gente falou do transporte deles, não é exatamente isso, mas vai ser a primeira dessa noite, né? Na verdade, eu participei do meu primeiro resgate, ó, há semanas atrás, assim. Então, foi, claro, né? Foi difícil, foi impactante para mim. Eu já estou muito nessa, não tem volta no meu caso, é muito do meu coração mesmo. E eu estava lá no Santuário Ahrinza, né? E teve um chamado, e eu falei que eu queria ir, né? E então, enfim, eu queria também, porque eu busco a inspiração e fortalecer o meu ativismo, né? E aí, então, uma das minhas formas é a música. Então, essa canção chama Resgate. Deixa eu arrumar aqui. Preciso melhorar, sempre falo que melhorar o equipamento, né? Para fazer um som ficar melhor. Então, vamos lá. Me chamou a atenção a sua doçura e tombou a cabeça nas minhas mãos. Céu azul, sol em brasa, poeira na estrada. Vamos já pra casa. Me chamou a atenção a sua doçura e tombou a cabeça nas minhas mãos. Céu azul, sol em brasa, poeira na estrada. Vamos já pra casa.
Seu rebento também vai, vocês vão ter paz. Ele tá no carro de trás. A tua tristeza chegou no fim da linha. Bem-vindos ao Vale da Rainha. Seu rebento também vai, vocês vão ter paz. Ele tá no carro de trás. A tua tristeza chegou no fim da linha. Bem-vindos ao Vale da Rainha. A tua tristeza chegou no fim da linha. Bem-vindos ao Vale da Rainha. Obrigada. Ai, ai, é isso. Essa vaquinha e o bezerro é como se fosse, assim, um símbolo, né, para mim. Foi o meu contato real com aquela situação. Ai, meu Deus. Entendo bastante. É. Vamos continuar e falar do especismo? A gente falou isso na abertura do projeto Acorde, que o Maurício, né? Fiz questão de colocar esse tema, porque ele é a desgraceira toda por causa do especismo, né? A gente tem uma confusão, a humanidade, e se arvorou em achar que a gente é melhor e tem o direito de ferrar todo o resto, né? Falando bem, ainda bem que tem você, né, Cássio? Eu falo assim de qualquer jeito. E aí você já coloca a coisa no eixo. Então, o que esse, né, esse especismo, que é, para a galera ouvir, e né, o que ele, por causa dele, quantas coisas ruins acontecem na nossa vida, na sociedade, no mundo inteiro, né? O especismo ele está baseado na opressão, né? Está baseado na opressão. Então, nós somos animais, né? Há outros animais de diferentes espécies. E o ser humano ainda acredita que pode submeter as outras espécies a todos os tipos de crueldades, né? Se apropriar dos seus corpos e satisfazer as suas necessidades, né? Sendo que existem outras possibilidades, e daí o veganismo vem para indicar essas outras possibilidades, né? Então, desconstruir esse especismo que sustenta ainda a nossa sociedade, que as pessoas acreditam que é necessário e, na verdade, não, né? Por isso que a gente fala na revolução. A revolução está aí, a revolução de uma sociedade especista para uma sociedade justa, né? Para os animais não humanos, os animais humanos oprimidos também, a partir de outros tipos de discriminação, racismo, sexismo, tantas formas, né, de discriminação. Então, é por isso que todas as lutas são necessárias e elas se complementam. A gente desconstrua todas essas nossas, tudo que sustenta a partir de nós, toda essa estrutura, né, que oprime. E a gente vem percebendo evolução nesse sentido, né? Se a gente, nossa transição, a gente já percebe grandes transformações, né? Super. Nossa vida vira assim, tipo, do avesso com o veganismo de fato, né? Então, como que a gente vai duvidar de uma revolução social, né? Considerando a coletividade? Não tem como a gente duvidar, porque nós somos provas vivas de que é possível. Evidentemente que a pessoa, somente um indivíduo ou um grupo pequeno não conseguirá isso. Então a gente tem, né, essa dedicação voltada a conscientizar, a informar, a expor, e essa exposição muitas vezes é dolorosa, né? Tipo, a gente,
pô, a gente não gosta de causar desconforto o tempo todo. Que bom que você falou isso, né? Não, né? A gente não gosta, mas, enfim, é necessário. É necessário. Então a gente faz, né? É, isso. Olha, aqui a gente vai falar uma coisa, né? Eu coloquei sobre o seu combustível, né? Porque é aquilo que eu falei no começo. Gente, como assim, né? Eu tô aqui ainda, sabe? E a casa tá ali, ela tá no interior de São Paulo, daqui a pouco ela tá na Paulista, daqui a pouco ela tá no trabalho dela, né? Então, assim, primeira coisa acho que você já falou um pouco disso, mas de repente você vai falar, vai acrescentar aí, né? Tudo que você falou do amor pelos animais e tal, e da revolução que faz na nossa própria vida, mas tem assim, o que você diria para a galera assim sobre o que é meio chavão, né, meio falar isso, mas o que te faz levantar de manhã e falar, meu, eu vou, sabe? Eu vou fazer isso, vou fazer. O que é? O que te dá força? O que te dá também o lance da saúde, né? A paz. Qual é esse seu lugar para conseguir fazer tudo isso, entrar em contato com todo esse sofrimento, com uma luta que a gente sabe que vai ser a longo prazo? O que te move? Então, evidentemente que tem relação direta com o amor, né? Empatia, assim, pelos animais não humanos. Mas tem também a ver com a minha história de vida, né? Porque eu venho de um histórico, 14 anos, desde os 14 anos, adolescente diagnosticado de depressão. E depois que eu mudei para São Paulo, 30 anos, até tipo 32, eu ainda consumia psicotrópicos, né? Faixa preta. Uhum. De 14 a 32, em alguns momentos eu parei, retomei, parei. Em vários momentos eu associei ao consumo de álcool. Eu sou alcoólatra recuperada, né? E em muitos momentos eu fazia isso com muita consciência de que aquilo poderia gerar um problema muito sério, né? Mas eu fazia. Tinha aquela coisa de autodestruição. Uhum. E o alcoolismo na minha vida foi muito pesado. Como lá no começo eu falei de ser intensa, no consumo também. Né? Não sei se você já conviveu com uma pessoa alcoólatra ou não, ou ouviu histórias, mas Sim, já a ouvi pessoa, história. a pessoa ela não se importa. Né? Ela quer anestesiar enfim, né? Aquela revolta dela com várias situações da sua vida. Algumas delas fazendo sentido, outras não, criações, né? Enfim, mas eu. E isso é uma questão, é uma situação de família, né? Hereditária, assim, né? Aham. E a minha família me apoiou, sempre me acolheu, sempre me apoiou, machuquei eles demais, me machuquei, né? Fisicamente, inclusive. E, e foi com o veganismo que eu deixei eu fiz a transição para o uso de homeopático, né? Uhum. E eu larguei essa muleta de remédios e de homeopáticos. O veganismo a gente vai se informando, a gente vai vendo, né? É alimentação, É. cosmético, é medicamento, é cigarro, são as roupas, é Uhum. entretenimento, é tudo que envolve. A gente não tem essa visão ampliada, né? Quando a gente está só focado na parte de alimentação. O veganismo não, a gente começa, tipo, de fato, é Matrix, assim, É. outro universo, é outro universo. Então, daí eu deixei os medicamentos, fumava, parei de fumar também, porque fiquei sabendo da questão dos testes. E só que aquilo me machucava, me debilitava, mas me sustentava, né? Eu sempre que acontecia uma situação, eu buscava suporte naquilo, que me fazia muito mal. E aí que eu acho que no momento certo chegou o ativismo. O veganismo necessário,
é uma questão muito individual e o ativismo é uma construção coletiva. Sim. Então, o ativismo que me garante essa condição atual de não sucumbir novamente aos vícios e, e enfim, me torna uma pessoa produtiva, né? Uma Você, pessoa que desculpa. causa, que proporciona benefício ao invés de malefícios, né? As pessoas próximas a mim mesma e à sociedade, né? Meu, que demais isso. Porque você reverteu como você falou, né? Eu sou muito intensa. E esse intenso, ó, a Bi aqui agradeceu pela generosidade, Cássia, porque isso fortalece cada um de nós, né? A gente fala, nossa, posso também reverter minhas mazelas, né? E no seu caso, essa característica de ser intensa, você deu um olé, né? Então, você falou, então tá, então eu vou ser intensa para cobrir todo um coletivo, não é? Você escolheu também ser intensa mesmo, hein? Você vai escolher justo. Agora tem esse Então, caminhão, né, tem que cara? ser equivalente, né? Sim, Não dá para você tirar um negócio altamente intenso, é que lindo, é, né, cara. ai, você fazer coisas que você geralmente não faria se você não tiver embriagado, né? Era isso que eu tornar outra pessoa, né? Como se você se tornasse outra pessoa, como você tá, tipo, né? Sim, total. O ativismo é isso, até Cass, né? Talvez seja isso também, o meu codinome. É uma outra pessoa, sendo que parte de mim, sabe? É difícil de explicar, mas Que lindo, cara. Ó, o Marcos falou, muito bom escutar isso. Daqui a pouco vai música para você, né? Eu sou assim, viu, Cássio? Tipo, as pessoas, às vezes a pessoa fala, não, eu fiz uma música, sabe? Tipo, fui no santuário, fiz uma música. Aí eu me comovo com uma coisa, amanhã eu te mando um WhatsApp, tem uma música, viu? Você não vai se assustar. Não vai pensar que sou uma psicopata musical. Mas isso inspira, né? E é lindo. E isso é uma. Tipo, reverteu a mão das coisas, né? E reverteu não só para você, para sua família, como para um coletivo. E aí, mas então, o veganismo em si é a sua própria motivação, né? Você só não pode exagerar a ponto de comprometer a saúde, né? Pelo que eu estou entendendo. a gente tem que ter esse cuidado também, porque, né, é, a gente passa do limite, a gente se machuca e a gente quer continuar lutando. É. Me conta uma coisa, esse lance aí do seu dia a dia, porque eu preciso me inspirar nisso. A Patrícia, lá do Arrinza, ela fala muito disso, né? Que as pessoas tendem a cair numa letargia, né? E então fica cumprindo um mínimo que é para você mesmo. E quando vê, passou uma vida, né? Sendo que tem tudo, todo o entorno aí pedindo, pelo amor de Deus, dá uma força aqui. Então, como é que é? Conta isso, porque acho que todo mundo quer saber, mas eu quero saber. Tipo, você acorda, você tá lá no seu trampo, como é que é isso? Então, eu vivo aqui sozinha, numa kitnet, escolhi um local muito pequeno mesmo para morar, com básico, Você tá em São Paulo, coisas né? pouquíssimas, tô no centro, Uhum. e me desloco a pé, faço praticamente tudo a pé, exceto quando eu tenho que, né, fazer alguma ação em outra cidade, uma região um pouco mais afastada, ou ir a alguma consulta ou algo assim, né, particular. Mas é meu dia a dia a pé. Eu trabalho a pé, saio, almoço. Muitas vezes eu caminho durante, nossa, muito tempo para chegar num outro local, para espaço vegano. Depois eu volto, depois caminho de novo para ir para o meu tratamento de coluna, prática de yoga também. Praticando yoga desde fevereiro. Depois volto a pé, assim, a minha vida é caminhar, caminhar, caminhar. Forrest Até Gump. a, até a ação de ontem com a mochila pirulito surgiu de uma caminhada, porque eu percebi, pô, tô caminhando aqui, tô olhando pra cara das pessoas, tô de boa. Eu podia estar com alguma mensagem falando de veganismo, de libertação. Não é perder tempo, né? Tem que fazer alguma coisa. Tem que otimizar o negócio, né? E foi aí que surgiu, né? Foi aí que surgiu, busquei, pesquisei e mandei lá pra produção e ficou pronto. E a primeira foi ontem.
E a ideia é justamente essa, é a gente sempre, tipo, tá perto de quem é de luta, tá levando mesmo adiante a mensagem em benefício, se a nossa bandeira é a causa animal, que a gente possa realmente dar voz, sermos representantes dos animais, eles têm voz, mas infelizmente, né, a revolução a partir deles não é possível. Então, como representantes deles, né, a cada momento que a gente possa, por meio de alguma iniciativa, e aí vem a sua música, aí vem várias manifestações, Uhum, né? Cada pessoa vê o que tem mais aptidão e aí vai, uhum. faz, associa individualmente ou coletivamente. Então, o negócio é a gente potencializar mesmo, né? A gente. Somar também. Essa sua dignidade, Cássio, que eu falei no começo, né? É também uma coisa admirável, assim. Ela vem com. Ela tem uma coisa assim. Tem até um rigor, né? A gente vi pelo lance da nossa conversa com a pauta, todas as coisas muito bem para a gente tomar cuidado, para também não falar um termo que possa ser ambíguo, tudo isso. Isso você aprendeu com o veganismo ou é da sua personalidade? Ah, já está virando, daqui a pouco eu tô tipo a Hebe, né? Não, eu era muito. Como que se diz? Poxa, eu olho para minha mãe atualmente, assim, eu me vejo nela. É, isso é comum, né? Digamos, é, inocente. E eu não que eu não seja, mas assim, sabe quando pô, as situações em que eu sofri violência urbana, assalto e tal, isso vai fazendo a gente, não digo endurecer, mas a gente ficar mais tenso, né? Até assim, hoje, eu vindo para casa, voltando, saindo do trabalho e vindo para cá, caminhando, hoje em dia, assim, se vem alguém correndo atrás de mim, eu não penso que é uma criança. Eu acho que é um assaltante, uma pessoa tentando acelerar o passo para poder me abordar e levar alguma coisa de mim. E Uhum. hoje era uma criança, sabe? Uma criança linda correndo na frente da sua mãe, me ultrapassando. E a gente perde essas coisas. É. Depois que eu mudei aqui para São Paulo, eu continuo caminhando, eu gosto de explorar a cidade, eu gosto me movimentar. Eu acho que é até uma questão de necessidade, porque aqui eu me sinto até, talvez, sabe, como se fosse uma cidade para pequenos animais, assim, uma experiência, não sei, social. É. Parece que você não tem para correr, assim, se sente sufocado. Mas é maravilhoso estar aqui. O tanto que a gente se aperfeiçoa, né, sobre vários aspectos aqui em São Paulo, é impressionante, né? O que eu me desenvolvi aqui, assim, eu levaria anos para me desenvolver em Joinville e talvez nunca chegasse a desenvolver. É. Mas eu sinto Então, isso, essa claustrofobia que você falou, assim, pode ver que parece que tem um certo peso, é bom, né? Mas tem um certo peso, sim. A cidade de São Paulo tem esse peso. minha mãe tem essa coisa ainda né, de curtir os momentos das plantas, das flores, de ter aquela vida mais tranquila naquela cidade, coisa que eu não tenho aqui, né? Porque aqui o tempo todo, se você não está num local seguro, no seu lar, você já está assim em alerta, né? Principalmente as pessoas que se expõem tanto quanto eu nas ruas. Então, eu acho que eu precisava compartilhar isso, assim, eu acho que tem relação com o que você perguntou. É, e é legal você falar, ter uma oportunidade de falar, né? É legal que isso da live também de ficar, né? Muita gente vai poder ver e vai se inspirar. Esse lance que você contou, cara, nossa, tenho certeza absoluta que vai inspirar muita gente. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? E a pessoa se julga impotente, né? Fala assim, nossa, tô com um problema desse porte e eu não vou sair nunca. Dá a impressão que a sua vida vai terminar e que você vai ficar naquela. E de repente não, né? E de repente vem de um lugar que a gente não imagina tanto. Porque a gente fica pensando em si, né? Nossa, como eu vou melhorar, como eu vou melhorar meu relacionamento, como eu vou melhorar meu emprego. E de repente, não, você largou de si e falou, nossa, eu amo esses seres, né? O que eu posso fazer para eles? E não é uma coisa piegas e frágil, é uma coisa extremamente poderosa, né?
e que pegou todas as suas características, né, e juntou para algo muito positivo, né? Lindo, muito brilhante. Agora, música, hein? Agora vai ter que rolar música. Gratidão por você inspirar e fortalecer a gente, né? Um momento muito difícil para todo mundo e as mazelas parece que anulam, né? E a gente parece que não vai chegar no lugar, né? Aí vai ter esse momento daquela pergunta, né? Ah, não, primeiro você falou que mora num lugar pequenininho, então você não tem bichinho em casa? Não tenho condições de tutelar nenhum animal não humano, porque a minha vida é muito intensa, né? Eu sempre estou em atividade, e eu de modo algum negligenciaria uma outra vida, né? Uhum, Até plantas, assim, eu tenho duas aqui que ficaram, tinha, né? é, Mas cedi para minha mãe levar para Joinville, porque de fato, assim, minhas atividades são trabalho, algumas questões agora de tratamento de saúde e ativismo. Então, o meu tempo é voltado ao ativismo, assim, pensar, fazer, é legal. administrar, coordenar, dialogar, enfim, minha vida é isso. E você tem, é bonito isso que você falou de, tipo, eu não, nem planta, porque eu não daria o que ela precisa, né, o necessário. E é muito importante, porque às vezes as pessoas têm, né, normalmente é isso, é cães e gatos em casa, e elas confundem, né, e elas têm, assim, como se o animal estivesse ali pelo prazer dela, pela carência dela, e não, né, esquece que é um ser que tem suas necessidades, que tem, né? Eu sofro às vezes, porque eu tenho a minha gata aqui, meu gato morreu esse ano. Foi uma coisa muito triste, assim, muito difícil mesmo. Então ficou a motoquinha aqui, que é meu xodó, né? Mas eu me desdobro e ainda assim eu sinto muitas vezes, às vezes ela quer brincar toda hora, eu estou trabalhando, então eu paro, Sim, vou brincar com ela, paro de novo. uma E, companheira. mas assim, entendendo que não é assim, não é um bibelô que está aqui só porque ela é fofa e eu dou a comida, a ração e não. Não, a gente tem essa responsabilidade, entender se ela está bem naquele ambiente, se está, né, suprida de tudo isso. Né? Entendo super. Aí a pergunta, né, que eu faço em todos os projetos e que eu te falei lá, que tem umas respostas incríveis, você já falou muita coisa, mas assim, para quem tá vendo a gente que não estava nas outras, muitos antagonistas do veganismo, do ativismo pelos animais, costumam falar assim, ai, mas com tanto sofrimento no mundo, tem até o estigma de falar com tanta criancinha, né? Passando fome, isso, aquilo, as desgraças humanas. Por que você elegeu, vamos dizer assim, proteger os animais, né? Então vamos ouvir a Casveg responder sobre isso. Geralmente eu ouço esse tipo de comentário de pessoas que não têm comprometimento com nenhuma causa. Sim, é muito, muito. Então, e reforçando, né? Nenhuma luta anula a outra. Então, a nação vegana, eu encaminho para cada vez tornar mais coerente o ativismo, sendo interseccional, que é necessário, né? A gente não pode ficar só na nossa. Não digo que não pode, mas Sim. não faz sentido a gente ficar só nessa luta. É urgente a libertação animal de fato, mas nós precisamos de outras pessoas envolvidas que não são ainda sensíveis à causa. E são sensíveis a outras demandas sociais, mas que são potenciais apoiadoras da causa animal. Né? É só Uhum. uma questão de condição, de, né, chegar lá ou escutar, enfim, a gente fazer essa ponte, né? Sim. Então, para essas pessoas que falam isso, que não tem nenhum envolvimento com nenhum tipo de luta, que se envolvam quanto antes, comecem, como eu comecei pela causa animal e agora, né, ainda não do modo que eu gostaria, envolvida com outras lutas, mas
Isso também tem a ver com a nossa capacidade, né, física e, enfim, recursos. Uhum. Então, e essas outras pessoas que criticam quem é da causa animal, que se sensibilizem com o sofrimento dos animais não humanos, então entendam que é uma luta urgente, tão urgente quanto as outras lutas. Muito. Essa parte do início da sua resposta foi bem recorrente dentre os ativistas, porque todos assim, geralmente quem fala isso é a pessoa que não faz porcaria nenhuma para ninguém, só para ser educada e não falar outra coisa pior. E ela vem fazer isso. E é comum a gente ver a galera que luta pelo veganismo, pelo ativismo, ter essa preocupação mesmo com tudo. Porque o que você falou é natural, você começa, nossa, mas e o planeta? As pessoas... E isso acontece, parece quase uma mágica, uma chave que vira. Você passa a olhar as coisas dessa forma, né? Muito, muito bem. Olha só, aqui eles tinham pedido para eu fazer uma canção. Eu não vou fazer essa porque ela é muito forte. Eu tipo, acho que para a gente encerrar, é melhor a gente encerrar suave. Depois, quem quiser ver, eu fiz uma música, não é bem uma canção, é uma maluquice lá. Ela tá repetindo aqui. O vegano é chato. E foi por causa do embarque dos 20 mil bezerros do dia 10. Está aqui no meu perfil e tem um mar, assim, é uma das. Não é a última postagem, mas é recente. Eu não vou fazer agora porque é uma catarse, né? Senão vai acabar a bateria, que já está acabando, e ela é longa e eu preciso. Então eu vou fazer uma muito pequenininha que eu fiz para um macaquinho, que se chama Hanuman. Ele partiu, né? Ele foi resgatado, recebeu muito amor, mas em menos de, acho que 48 horas, ele não resistiu, ele estava fora da casa dele, que é a floresta. E eu me impactei muito também com o momento que ele estava ali na sala de yoga do santuário, super assim, recebendo frutas, beijinhos, ele sentiu o amor. Mas a Patrícia comentou que num momento, quando ela falou isso, ela me comoveu demais, porque disse que ele olhava e parecia que ele dizia que, olha, gratidão por tudo, mas nada aqui tem vida. Aqui não é floresta. Nossa, quando ela falou isso, eu desabei. Então, o meu escape, a minha salvação é a música. Então, eu fiz essa música. Caso caia a conexão, eu vou te deixar um abraço, toda a minha alma, Você toda a minha gratidão. Super obrigado. Também a sua participação, além de ajudar muito a galera, fortalece o meu microativismo, né? Me dá forças para continuar. Super obrigada, querida. Valeu muito. Espero que não caia, mas sim, não fica também tomando seu tempo. A gente está chegando em 10h15. Se quiser te dar diz um. uso e só gratidão por inspirar, Recíproca. né? E siga por muito, muito tempo, né? Inspirando. Obrigada. Gratidão a todo Obrigada. mundo. Olha, a gente não falou dos grupos em casa. Puta, a gente vai. Daqui a um tempo você vai ter que voltar. Porque a casa tem uns grupos do WhatsApp e aquilo é uma coisa, né? Eu nem vou cantar, mas eu tenho que falar isso. Peraí, você me dá licença, 5 minutos? É muito legal. Peraí. Vê se você me ouve. Agora eu tirei o. Ficou pior, mas dá para ouvir. Da. Tá, ó, eu não vou abusar, juro. 5 minutos no máximo? Tudo bem, tranquilo. É porque a CAS, gente, ela tem os grupos no WhatsApp, né? O que são esses grupos? É um ativismo que acontece ali e super organizado, dividido me faltou a palavra, CAS, como que é? A gente podia dizer Né, de cada um. focos diferentes. Então tem, né, união, tem o proteção que diz da pessoa adotar, tem o político, tem. Então assim aquilo, Cas, você que cuida disso tudo, só me diz isso porque eu durmo em paz. Então, antes eram 30. Quando a nação vegana surgiu na frente do Porto de Santos, o sentimento foi: isso aqui é uma nação muito poderosa. E daí que surgiu o nome. E aí também surgiu um monte de gente interessada em ajudar, com muitas características diferentes e muito conteúdo sendo produzido. E aí que surgiram os grupos
diferentes em uns 30 grupos, sem brincadeira. E você cuida de tudo. Você tem alguém que te ajuda? Naquele momento de 30, tinha o Ricardo, que mora em acho que é São Vicente, não sempre confundo é São Vicente. E a Daniele Gorgatti, né? E daí, atualmente, desde lá para cá, houve o distanciamento, cada um seguiu o seu caminho. E daí eu também fui reduzindo, porque ficou muito pesado, né? Muito pesado. E agora com 5, mas 5 concentrando várias pessoas desses outros. Então, esses grupos, eles são muito poderosos, assim, né? Eles dão suporte a várias situações, complementam as redes sociais, que é o Face, o Insta. A gente chegou a criar Twitter e YouTube, mas sozinha eu não consigo administrar tudo. Então, atualmente, né, a administração dos 5 grupos, com uma média de, eu acho que, não menos que 150 integrantes cada um. E as redes, né? Facebook, Instagram, e é isso. É bastante coisa, assim. Mas, como você bem colocou, assim, na nossa conversa, eles parecem que caminham, né? Têm vida própria. Você... Então, e esse é o objetivo, porque, assim, durante o expediente eu não tenho condições de parar a minha atividade, algumas vezes de extrema concentração, elaboração de documento, leitura, enfim, para ir lá moderar grupo. Então, sempre tem aqueles, né, alertas preparados para nortear o pessoal mesmo, né? Então, eles estão criando assim uma força própria, mas assim tem um lado que é tragicômico porque assim a casa você já explicou para nós tipo milhões de vezes e não é tão difícil de entender. Olha, aqui é sobre proteção, então assim adoção, né? Só que assim eu também já ferrei, então eu tô zoando porque eu aí do nada, assim, você tá no grupo, né, de adoção, você pega para um negócio político. Aí ela calmamente vem aquela mensagem: por favor, coloque isso. E tipo, 150 pessoas fazendo assim, e aos poucos eu vejo que isso vem reduzindo, né? Acontece erros, porque ainda bem. a gente tá se Ainda bem. ainda bem mesmo. Por, pelo amor, né, Cássio? Caramba, meu. E ele ficando poderoso, e, né, isso você vai dando suporte para surgirem ativistas, né? E quando alguém sai meio fora da casinha, também já vem lá a casa e fala: opa, né? Cuidar aqui, assim. Tem gente que não gosta e tal, mas enfim, cada grupo a nação tem a sua orientação voltada à luta pela abolição de toda e qualquer forma de exploração animal. E lá nos espaços né, a gente não circulam todos os tipos de conteúdo, né? Tem ali né, quem quiser participar, chama no perguntaram aqui, né? Como que é? Entender do que se trata primeiramente para depois ver, né, se adequa. Chama no privado que daí eu explico certinho. E a gente segue, né, com os trabalhos. Bom, nós vamos encerrar, viu? Obrigada, eu estendi. O macaquinho é muito curto, o Hanuman, e a gente vai falar dele para mandar essa energia para ele, que na essência está aqui, e para as florestas, porque você mencionou o meio ambiente, é uma causa essencial, e a Terra ela é um organismo em si, né? A gente não pode perder isso de vista. Ela não está aqui ao nosso dispor, né? Então, Hanuman Gabriel é o nome do macaquinho, que vai ser assim. Hanuman, mestre Gabriel, foi morar num pedacinho do céu. Tô chorando pelo que nos resta. O homem tá queimando a floresta. Não vai sobrar vida pra ninguém se a gente não mudar esse trem. Hanuman, mestre Gabriel,
foi morar num pedacinho do céu. Tô chorando pelo que nos resta. O homem tá queimando a floresta. Não vai sobrar vida pra ninguém se a gente não mudar. Se a gente não mudar esse trem. Salve Caseg! Gratidão, gratidão de verdade. Eu aprendi a palavra gratidão. Antes eu falava, essa galera fica falando gratidão toda hora. E agora eu falei. Mas, nossa, poxa, obrigada, parece um negócio forçado, né? Não sei, não flui. Agora, gratidão preenche. Mesma coisa do abraço. Assim. Total. É isso. Gratidão e sinta o meu abraço. De verdade. Obrigada a todos que vieram. Obrigada, Bianca. Obrigada, Rose. Tem 3 pessoas aqui que são as 3 mosqueteiras. São minhas seguidoras da música, mas elas já estão... A Rose já virou vegana. A Yugita é quase vegana. A Débora está diminuindo. Minha namorada, Bianca, já é praticamente vegana. Então, assim, muita gratidão por todos que entraram, todos que ficaram, por todos que vão entrar para ver depois vai para o YouTube. E seguimos lá no grupo, né? Dando umas erradinhas, né? Colocando uma coisa errada, recebendo os lembretes da casa. Sempre educados. Nunca você vai falar, vai se der, tipo, não pode xingar no Instagram, né? Não, ela continua. Então, por favor, mude para ali. Parabéns, cara, por tudo. Obrigada por inspirar a gente. Eu quero crescer muito. Desculpa. Não, imagina. É isso. Muita força, muita saúde. Muita saúde. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.